Estamos no fundo da represa Jaguari, que faz parte do sistema Cantareira. Aqui deveria estar cheio de água, mas está tudo seco, apesar de estarmos no auge do período chuvoso. Essas filmagens foram realizadas entre novembro de 2013 a janeiro de 2014. Queremos mostrar a fragilidade das barragens. Queremos mostrar que as propostas atuais para a prevenção de escassez de água, sempre priorizando a construção de novas barragens, têm muitos problemas e podem não funcionar em certas situações. Esta é a rampa do barco. Terminava ali onde já ia para a água. Percebam o quanto a represa baixou. Aonde está a água nesse momento? Janeiro, época das águas. O barco certamente não vai encontrar água nenhuma. Aliás, a água está muito distante. Percebam a distância, a calamidade, a extensão dessa calamidade. Represa não funciona. Se você construir 2, 4, 6 barragens e ficar dependendo de chuva, você vai ter problema de escassez de água com certeza. Este é o caminho errado que estão escolhendo. O motivo desse filme, desse vídeo, é exatamente mostrar que este não é o caminho certo. Nós temos que preservar as áreas rurais dos rios que alimentariam a represa, estocar esta água nos aquíferos subterrâneos e ali ela seria distribuída ao longo do ano de um modo regular. Não podemos investir bilhões, causar enormes impactos ao meio ambiente e ficar sem água. Algo está errado. Apenas barragens não podem ser o melhor caminho. Não é o caminho mais correto, mas gestores e líderes da área de recursos hídricos insistem nessa proposta isolada, contrariando a ciência e a sabedoria da natureza, representada pelo ciclo hidrológico, pelos serviços ambientais e na necessidade de preservação dos recursos naturais. Esse vídeo é um alerta. Precisamos valorizar outras propostas, mais multidisciplinares, mais sustentáveis, mais equilibradas, mais naturais, onde o armazenamento de água nos aquíferos subterrâneos deva ser o foco principal. Esse vídeo, a maior parte filmado no fundo das represas, mostra agora alguns dos males das barragens. Observem a marca da água nos barrancos, mostrando onde era o nível normal de represa. Essa grande perda de água não foi causada apenas pela falta de chuvas. A evapotranspiração muito colaborou. Vejam os restos de tocos, troncos de árvores que apodreceram submersos, gerando grande liberação de metano, gás muito mais prejudicial que o CO2. Vejam a enorme quantidade de lodo proveniente de solo carreado, assoreando a represa, ocupando o volume que seria destinado para armazenar água. Falam que o volume morto tem 400 bilhões de litros de água, mas se enganam ou se omitem, e na hora H não vamos ter toda essa água. Estamos no fundo da represa e o Tião está cavando ali um barro, solo carreado, parece uma manteiga. Ele não pode ir mais para o fundo porque ele começa a afundar.
Mas enfim, dá para ver o quanto nós temos de assoreamento. É puro lodo, é assoreamento. Se você for calcular o volume de água que você pensa que tem, parte está sendo ocupado por esse solo, por esse carreamento. Observem o relevo da área inundada. São terras planas, raras nesta região, sempre as mais férteis, as mais adequadas à agricultura, mas que ficaram submersas e deixaram de produzir alimento. A perda de água não para aí. Tem mais 100 metros de área de preservação permanente. Áreas que ficam acima da cota máxima do nível das represas, circundando os 96 km² de área inundada do sistema Cantareira, somando milhares de hectares perdidos para exploração econômica. Há outros males impactos provocados pelas represas, mas que não podem ser filmados. Estamos falando da enorme perda d'água provocada pela evapotranspiração, do alto investimento necessário, dos contaminantes que sempre são carreados para as represas e do enorme impacto ambiental. O pior de tudo é que as barragens, represas, não funcionam quando aparecem as secas graves cíclicas, que se repetem a cada 6, 8 anos, conforme nos mostra a série histórica de distribuição das chuvas. Neste momento presente, estamos passando e sofrendo por uma delas. Por que essas secas graves, prolongadas e cíclicas não foram consideradas nos estudos de barragens, já que são fenômenos reais e constantes? Será que foram apenas esquecidas? Sabem disso com certeza, pois para liberar a outorga de simples solicitações na área rural, o DAE exige a série histórica de 100 anos para saber qual a chuva mais intensa ocorrida naquele período. E agora, nesse grandioso trabalho de barragens, nada consideraram sobre as secas graves que ocorrem e se repetem a cada 6, 8 anos. Como já dissemos, tem muita coisa errada quando insistem em indicar e empurrar essa proposta de construção de barragens que envolvem bilhões e bilhões e não vão resolver o problema. Vejam um ribeirão desaguando na represa. Só no sistema Cantareira existem centenas de cursos d'água desaguando nas represas. Infelizmente, a vazão deles atualmente está muito baixa, o que impede de manter as represas cheias. Os rios da bacia PCJ perderam 60% da vazão nos últimos 60 anos, segundo estudos científicos de Ken e Mendel. Fizeram um estudo na década de 1990, portanto, já se passaram 20 anos e a degradação das áreas rurais, das microbacias daqueles rios, aumentou geometricamente de forma incontrolável. Portanto, podemos falar que a vazão perdida hoje é bem maior que os 60% daquele estudo daquela época. Fazemos questão de mostrar toda a degradação desta importante região na produção de água. Os processos erosivos aumentam a cada ano e a infiltração das águas e a recarga dos aquíferos subterrâneos diminuem a cada ano.
Essa área poderia mostrar aos agricultores que é impossível arar morro, mas parece que o exemplo não adianta nada. Vejam, no mesmo cenário, áreas extensas de morros aradas. Pois bem, senhoras e senhores, recuperar parte da vazão perdida é o principal trabalho que precisa ser indicado, valorizado e realizado. Estamos no momento de apresentação de trabalhos para a renovação da outorga do sistema Cantareira e resolver a escassez futura para a mega metrópole paulista. Eu quero alertar nesse vídeo que trabalhos não estão sendo escolhidos adequadamente. Só pensam e só falam em barragens. E barragens têm uma série de impactos e males que podem não funcionar. Provavelmente poderemos não ter água no futuro. As represas são alimentadas pelo alto escoamento das águas pluviais e, se não chover, o que é perfeitamente passível em algumas épocas críticas, nós vamos ficar sem água com toda certeza. O caminho correto, certo, é recuperar as bacias hidrográficas dos rios que alimentam as represas, que deveriam alimentar e recarregar as represas. Hoje esses rios têm realmente uma vazão muito baixa. Perdeu-se a vazão dos rios porque as bacias estão degradadas. O primeiro passo a fazer é a recuperação da área rural que está degradada. A renovação, recuperação e preservação das áreas rurais que ficam acima das represas tem uma possibilidade enorme de sucesso, porque nós vivemos hoje um cenário de total degradação. Então recuperar isso é altamente viável, com uma possibilidade de grande sucesso. Essa é a proposta que apoiamos e defendemos. É uma proposta mais sustentável, mais equilibrada e muito mais abrangente, direcionada e contribuindo com todo o meio ambiente, e não apenas com a melhoria dos recursos hídricos. Para realizá-la, é preciso combater a alta degradação das áreas rurais, onde estão as microbacias dos rios e beirões, situados nas regiões prioritárias de produção e conservação de água. São as regiões de cabeceira, de recarga com relevo ondulado, evocação limitada e especial, onde o uso e ocupação do solo necessitam estar corretos, obedecendo à ótica do planejamento econômico e ambiental. Isso não tem acontecido, e o alto escoamento das águas pluviais desencadeou fortes processos erosivos, dificultando a infiltração das águas e, consequentemente, impedindo que os aquíferos subterrâneos sejam realimentados adequadamente. Isso vai provocar baixa recarga, e o nível do aquífero subterrâneo vai abaixando, provocando o desaparecimento de milhares de nascentes, fato que diminui a vazão de toda a rede hídrica. É preciso lembrar que o alto escoamento é o câncer rural, agrícola e ambiental que deu origem aos males aqui citados. É um mal que precisa ser corrigido urgentemente. E, infelizmente, é a forma atual que recarrega as represas, tornando isso tudo um grande paradoxo. Qual é o futuro dessa nascente? Nesse cenário de alto escoamento, onde não há a menor chance de infiltração das águas das chuvas e muito menos de recarga do aquífero subterrâneo do lençol freático que alimenta essa nascente. Qual é o futuro não só dessa nascente, mas dessa região, se nada for feito agora de imediato? Temos que tomar providências. Concluindo,
Como viram com seus próprios olhos, apenas barragens não funcionam. Recuperar e preservar os recursos naturais e as microbacias produtoras de água têm que ocupar lugar de destaque nas propostas honestas e que poderão nos garantir o futuro, assegurando os serviços ambientais, a sustentabilidade do meio ambiente e o funcionamento dos ciclos naturais, variáveis necessárias para prevenir a escassez de água. É só lembrar do exemplo de Nova York, que preferiu implantar uma proposta para preservar a região produtora conservadora de água, ao invés de gastar bilhões para construir uma mega estação de água. Precisamos de bom senso, de gestores capacitados e éticos e, principalmente, de idoneidade, honestidade e seriedade, valores raros neste Brasil atual. Encerramos aqui o vídeo e que este possa permitir uma reflexão, uma conscientização do estado negativo em que se encontram as represas, que dependem de chuva, dependem do alto escoamento, enquanto que apresentamos um trabalho idôneo, racional, equilibrado, correto, sustentável, de custo muito menor e com retorno não apenas aos recursos hídricos, mas a toda a área rural que se encontra totalmente degradada. Nesse cenário, as possibilidades de sucesso da nossa proposta são bastante elevadas. Como já dissemos, a vazão dos rios dessa bacia do rio Piracicaba já perderam 60% a 70% do seu volume. Recuperar parte dessa vazão perdida é altamente exequível. Vamos partir para esse caminho.